Nós temos olhado para o livro de Eclesiastes, né? Há vários domingos à noite. A palavra de Deus diz, no início do livro de Salmos, que há dois tipos de pessoas no mundo apenas, não é? Aqueles que estão em Cristo e os que estão fora de Cristo. Aqueles que são ímpios e aqueles que foram resgatados. Não há outro tipo de pessoa no mundo. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E nós estávamos vendo, quando estávamos olhando para esse salmo, e começamos a falar de Eclesiastes a partir desse salmo, que o conselho dos ímpios não é o conselho de alguém que a gente no mundo ache terrível, é simplesmente a mente humana funcionando sem Deus. Quando o salmo fala que você é bem-aventurado porque você não anda segundo o conselho dos ímpios, ele coloca o que é o oposto disso, e ele diz: esses benditos, não é? Eles têm o seu prazer na palavra do Senhor e meditam nela de dia e de noite. Você vê, essa é a diferença. Ou você anda pelo conselho dos ímpios, pela mente humana, que Paulo diz ser inimizade contra Deus, ou você tem um deleite na lei do Senhor. Eu acho que nós vivemos, às vezes, no meio da igreja visível, a pior de todas as coisas. É porque há pessoas que querem juntar as duas coisas. Pelo menos o salmo era muito claro: ou você anda segundo o conselho dos ímpios, ou você se deleita na lei do Senhor. Mas tem gente que tenta pegar um pouco do conselho dos ímpios, e como ele não tem muito prazer na lei de Deus, ele pega um pouco da lei de Deus apenas, da palavra de Deus, e tenta fazer um combo diabólico entre a mente de Deus e a mente do homem. É óbvio que isso não traz ao coração que faz isso nada, a não ser um resultado horrível de você estar falando com quem vive, mas está morto. Porque o Salmo diz que essas pessoas que têm prazer na lei de Deus são como uma árvore plantada junto ao rio, e elas têm suas raízes lá no rio, e elas tiram tudo que precisam desse rio, de tal maneira que, independente das situações externas, elas dão folhas, as suas folhas estão verdes, e elas dão o seu fruto, porque elas têm um suficiente vindo do rio, que é Deus. Já o ímpio é como a palha, não tem vida, é parte de algo que já esteve vivo, mas está morto, não é? É a palha que você tira do trigo, depois que você vai debulhar o trigo. Então, aquele montão de palha, ele diz que o vento espalha. É totalmente dependente das circunstâncias externas. O vento leva ele para onde ele quiser. Já a árvore não, está lá. Então, o conselho dos ímpios é a mente natural, funcionando só com as capacidades naturais. Nós já olhamos várias partes do caminho que Salomão nos leva em Eclesiastes, como ele usou a sabedoria do homem mais sábio que já existiu, não é? Mas olhando para a vida só com a mente humana abaixo do sol, não é? Ou seja, só com o humanismo secular, e como isso não deu em nada. Ele disse que é totalmente fútil, não dá significado, não dá paz, não dá nada. E nós vimos, depois de 2 ou 3 vezes olhando para isso, como Salomão abraçou então o hedonismo. Quando nós olhamos para as duas coisas, nós vimos que o movimento da filosofia foi exatamente o mesmo, começando lá com os filósofos pré-socráticos. Eles fazem o mesmo movimento, apesar deles começarem 300 anos depois de Salomão, e chegam ao mesmo lugar. Por quê? Porque Salomão está partindo e caminhando do princípio apenas meramente humano. E Paulo diz assim em 1 Coríntios 1, a partir do 19: porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios, eu vou aniquilar a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ela consegue alguma coisa além do desespero que leva ao hedonismo e que leva a mais desespero? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu Deus, pela sua sabedoria aprove Deus salvar
os crentes pela loucura da pregação. Então a sabedoria humana e divina, elas são excludentes. É sobre isso que 1 Coríntios aqui vai dizer: você não tem como ser dirigida pelas duas sabedorias, elas se excluem. O homem não está interessado na sabedoria de Deus, nenhum ser humano está interessado na sabedoria de Deus, mas também, não é, Deus chama a sabedoria do homem de quê? De tolice, não leva o homem a lugar nenhum. E humanamente o homem não pode chegar à sabedoria divina, ela é revelada por Deus. Tudo que Salomão está fazendo é nos mostrar o quanto o máximo da sabedoria humana pode alcançar. E é por isso que é tão famoso o bordão que é sempre repetido, vaidade das vaidades, nada, vazio, né? Tudo é vaidade. Se você olha para o mundo com a sabedoria do homem, você vai chegar nisso. Então, o primeiro ponto é que a verdadeira sabedoria não é humanamente detectável. Não só isso, mas elas são excludentes. E a segunda coisa é que a verdadeira sabedoria é revelada. E Paulo então diz assim no verso 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, 3 coisas que indicam os canais de recebimento e de conhecimento nosso, como Salomão está usando. Primeiro, o olho; em segundo lugar, o ouvido; em terceiro lugar, o raciocínio da mente, pelas informações que ele obtém pelo olho e pelo ouvido. Esta é a forma como os homens chegam às suas conclusões debaixo do sol. Eles veem, e com base no que eles veem, eles concluem. Eles ouvem, com base no que eles ouvem, eles concluem. Ou eles acham, levantam teorias a partir dessas várias observações e várias coisas, e eles nunca podem chegar a nenhum lugar. Então, quando a gente chega aqui, onde a gente está hoje, em Eclesiastes 2, 15 a 26, você vai ver o desespero do pregador, já que é assim que a palavra em hebraico quer dizer, não é? Do professor, do mestre. Aqui ele vai chegar no desespero, porque toda a sabedoria não levou a lugar nenhum. E como nós vimos, o abraçar do hedonismo também não. Então, a partir do 15, ele diz assim: assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Então eu odiava a vida, porque a obra que se faz debaixo do sol era dolorosa para mim. Tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Também eu odiei todo o meu trabalho, que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou um tolo? Nesse caso, nós sabemos que tudo que Salomão vai deixar é para um grande tolo, o filho dele vai destruir tudo. No entanto, ele terá controle sobre o meu trabalho, em que eu derramei o meu esforço e habilidade sob o sol. Isso também não faz sentido. Não é tudo que eu faço para ficar para um tolo que destrói tudo, ou tudo vai para o esquecimento. Então meu coração começou a se desesperar sobre todo o meu trabalho árduo sob o sol. Pois um homem pode fazer seu trabalho com sabedoria, conhecimento, habilidade, e em seguida ele deve deixar tudo o que ele possui a alguém que não tenha trabalhado nele. Também isso é vaidade e um grande infortúnio. O que faz um homem ficar envolvido em toda a labuta e ansioso, lutando com a fadiga debaixo do sol? Todos os dias do seu trabalho é de dor e sofrimento. Mesmo à noite, sua mente não descansa. Isso não faz sentido. Um homem não pode fazer nada melhor do que comer e beber, encontrar satisfação em seu trabalho. Isso também eu vejo que vem da mão do Senhor, junto com o que ele falou antes. Pois sem ele, quem pode comer ou encontrar algum prazer? Para o homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade, mas ao pecador dá a tarefa de recolher e armazenar riqueza para entregá-la a quem agrada a Deus. Isso também é vaidade e correr atrás do vento. Então, Eclesiastes
na literatura, no meio da melhor literatura, o livro da Bíblia mais elogiado é Eclesiastes. Por exemplo, no livro Moby Dick, não é? De Herman Melville, é dito assim: Eclesiastes é o mais verdadeiro de todos os livros que já foram escritos. Nós sabemos que Moby Dick foi colocado entre os melhores livros de todos os tempos, e há toda uma conexão em Moby Dick entre uma visão bíblica de vida e o ódio, né, que o personagem principal sente pela baleia. Se você lê Moby Dick, você vai ver que todos os personagens têm um nome bíblico, não é? Ele, por exemplo, que odeia a baleia é Acabe, não é? O nome dos navios tem nomes bíblicos. Há todo um enredo que te leva de volta ao que acontece assim na relação do homem com Deus. Por exemplo, há um capítulo que é um dos capítulos mais interessantes, não pela ação, mas pelo detalhamento do escritor, chamado A Brancura da Baleia. Moby Dick, vocês sabem, é uma baleia albina, né? Então ela é branca, e ela, num outro encontro com o capitão, ele perde a perna, né? E ele odeia a baleia, tudo que ele faz é movido por esse ódio à baleia. Mas nesse capítulo chamado A Brancura da Baleia, ele começa a falar sobre a brancura e tudo que a brancura é em todos os lugares, sobre a pureza e as qualidades da pureza. Eu, por exemplo, há anos atrás, li toda uma obra que é baseada só nesse capítulo, não é? Como o autor está apontando essa inimizade que o homem tem para com Deus, e todas as belezas de Deus, toda a pureza de Deus, a brancura, não é? Que ele descreve naquele capítulo. Ele mostra como ela é terrível. Como todas as belezas e atributos, santidade, força, onipotência, Deus ser luz, tudo isso é horrível para o homem se ele não está em Cristo, não é? Ele nasce inimigo de Deus, e Deus tem todos esses atributos, e todos esses atributos são horríveis. Então, Moby Dick é um grande livro, assim. Eu até ouvi certa vez alguém escrevendo que se você tentar sentar para escrever um grande livro, que vai ser um dos maiores de todos os tempos, desiste, porque, por exemplo, Moby Dick já foi escrito. Mas, por exemplo, num outro romance famoso de Thomas Wolfe, não é, que na verdade foi só lançado depois que ele morreu, em 1940, o nome do livro é Você Não Pode Voltar para Casa. Não tem como voltar para casa. O homem está sempre tentando voltar para casa, não é? Por isso que Jesus, no último dia que está com os discípulos, ele diz: na casa do meu pai há muitos quartos, há muitos lugares. O homem anseia voltar para casa, desde que ele teve que ir para o leste do Jardim do Éden. Ele sempre sente que não está em casa. Quando você não está em casa, esse mundo não é adequado para nós, não é? Esse mundo é mortal. Se você fosse colocado hoje numa nave e levado para Marte ou para a Lua, você morre. Por quê? Porque não é a sua casa. Você não foi feito para lá, não é? Então você, por exemplo, se a tua nave cai em Marte, você sai da nave, você vai ter quanto tempo? Alguns minutos. Não tem ar. Nós sabemos quão pouco tempo nós ficamos sem ar. Então você morre, porque seus pulmões não foram feitos para tirar aquilo que você precisa para o teu organismo funcionar da pequena atmosfera que Marte tem. E isso em qualquer lugar que te colocarem no universo. Nossos pulmões não foram feitos para lá. E você pensa: mas graças a Deus nossa nave volta para a Terra, e como nós fomos feitos para aqui, então a gente fica tudo bem. Não fica tudo bem, não é? Em Marte você morre em 6 minutos, aqui em 60 anos. Mas não há aqui fontes que sustentem a sua vida também. Você vê que é só uma questão de tempo. Marte, como não é o seu lugar, te mata mais rápido. A Terra te mata um pouco mais lento, mas te mata, porque não é o seu lugar também. Então você quer
Todo mundo tem essa coisa de voltar para casa, não é? E então nesse romance ele diz assim, um dos personagens: Eclesiastes é a maior porção escrita que eu já conheci, a mais nobre, a mais sábia, a mais poderosa expressão da vida da humanidade na terra, a maior flor da eloquência e da verdade. Então há uma enorme quantidade de pessoas que falam assim, dizendo que esse é o grande livro, um grande livro da Bíblia, este é o maior, o mais verdadeiro, que descreve melhor o homem. Nós vimos, quando a gente olha para grandes filósofos lá de séculos, de milênios atrás, ou quando olhamos para os filósofos contemporâneos, todos eles estão lutando com as mesmas coisas e chegam às mesmas conclusões, lutando contra os mesmos problemas que os outros, sem nunca chegar a uma solução. Mas eu quase posso garantir que nenhum deles se sentia assim a primeira vez que leu Eclesiastes. Porque quando você lê Eclesiastes, o que te impressiona é que esse homem sábio, esse professor, esse mestre, ele chega ao desespero absoluto. Você viu, eu lendo aqui, ele diz: eu odiei a minha vida. Ele está totalmente desesperado. A vida não faz nenhum sentido. Quando você vê outros filósofos chegarem como dizer, olha, a única questão filosófica é o suicídio, ou mesmo que você chegue a essa conclusão e não se suicide, como Camus, ele diz o quê? Você vai ter que travar os dentes e tentar ir contrário àquilo que você sabe que é, esperando a morte, mas é só desespero, é só náusea. Você vê que todos eles chegam no mesmo lugar. A gente viu como a filosofia vai se desenvolvendo e sempre vai caindo no ceticismo, porque todo mundo vai chegando a um ponto em que se esgota a mente humana sem encontrar nenhuma solução que traga a paz de espírito, o significado, o descanso para as nossas almas, não é? A adoráquia, não é? A gente viu então que quando cai nesse ceticismo, muitos abraçam o hedonismo, igual os epicureus, mas aí eles encontram o quê? O que nós vimos, eles encontram o paradoxo do hedonismo, é que quando você se entrega totalmente aos prazeres, porque vê que a vida não tem nenhum significado, você cai naquilo que eles chamam de o tédio do hedonismo. Eles faziam, já que não tem significado, tudo é sobre você conseguir encontrar mais do que aquilo pode te dar. Então a comida não era sobre se alimentar, a comida era sobre aproveitar o máximo, é sobre prazer, você está tentando encontrar na comida significado. Então eles comiam, mas como eles estavam tentando tirar da comida a felicidade, né, aquilo que eles precisavam para viver, e depois que a barriga estava cheia, então eles vomitavam para comer mais, e vomitavam para comer mais, porque a comida já não é mais sobre alimento, a comida é sobre felicidade. Ou então eles iam para aquelas orgias sem fim. Por quê? Porque o sexo já não era mais sobre sexo era sobre identidade, só que o que eles chegaram à conclusão, se entregando a essas orgias, a esses banquetes, a essas coisas, que eles ficavam deprimidos, porque, como nós vimos, não é que eles não tinham as descargas químicas que comer comida dá, ou orgasmos, é que eles continuavam sem aquilo que eles estavam buscando naquilo. Então os estoicos falaram: não, nós temos que ser controlados para não chegarmos no tédio, né, no paradoxo do hedonismo, que você satisfaz todos os seus prazeres e aí você fica mal em vez de ficar bem. Então não vamos nos empanturrar de prazeres, vamos só ter a quantidade de sexo necessária, a quantidade de comida necessária, mas aí os estoicos descobriram que isso faz o coração ficar insatisfeito e não satisfeito. É uma armadilha. Aqui Salomão fez o mesmo movimento e ele chega: eu odeio a vida, eu odeio trabalhar, não faz nenhum sentido trabalhar. Nós trabalhamos, e qual é o sentido do trabalho? Nós, por exemplo, podemos construir um grande reino e depois isso vai ficar para um outro que pode ser totalmente tolo, estragar tudo que a gente fez. E como o tolo morre, o sábio também morre. O sábio, aqui está sempre falando sobre a sabedoria humana, debaixo do sol, né? Nós sempre temos que voltar e relembrar isso, já que nós
sempre nós estamos numa sequência assim, nem todo mundo ouviu todas as mensagens. E é fundamental em Eclesiastes você saber que isso ele está pensando no humanismo secular final, só debaixo do sol, como se não houvesse nada acima, só o que a mente humana pode alcançar. Ele chega nesse ponto. Então, os primeiros versos, as primeiras linhas dizem sem sentido, diz o professor, totalmente sem sentido, tudo é sem sentido. Algumas traduções falam vaidade das vaidades, né? E é isso que ele está dizendo. É claro que a passagem que a gente acabou de ler é exatamente o mesmo. Então, você tem alguém no mais completo desespero agora. Ele tentou tudo com a sabedoria e não deu em nada. E agora ele tentou tudo no hedonismo final, como praticamente ninguém vai ter as condições que Salomão teve para experimentar todos os prazeres ao máximo e sem limites. E a razão pela qual as pessoas geralmente ficam muito confusas quando olham então para Eclesiastes é que se você é alguém que conhece a Bíblia e tem uma fé, você vai dizer, eu estou confuso porque parece que ele está contradizendo tudo o resto que a Bíblia diz. E quando as pessoas que não creem, que não são cristãs, elas dizem, olha, eu preciso disso, elas têm um outro tipo de problema. O cara que é cristão, que tem uma fé tradicional, ele vai dizer, ele parece dizer coisas que contrariam todo o resto. E quem não diz, por que alguém precisa disso? Isso é deprimente, não é? Esse tipo de cara, parece aquele tipo de cara que bebe até o estupor em cafés, em bares, esses intelectuais, falando sobre a falta de sentido da vida. Esse é o tipo de cara que faz aqueles filmes de arte que todo mundo fica enjoado de ver. É claro que o mundo tem pessoas assim, essas pessoas vão dizer, mas a maioria de nós não é assim. Nós não somos a maioria assim, não somos pessoas que ficam olhando para a vida como ele. Quem precisa desse discurso? Quem precisa desse pessimismo? Quem precisa dessa coisa escura? Você vê, todas as grandes mentes chegaram nessa escuridão, nesse desespero, nessa depressão, náusea, ser ou não ser, ou seja, eu me mato ou continuo vivo. A conclusão de Shakespeare na sua obra é o quê? Eu queria me matar, mas eu só estou com medo de me matar porque eu não sei se depois da morte piora, então... pelo menos aqui tudo é horrível, mas eu já sei como é, e depois da morte eu não sei como é, então o meu horror e meu medo é tão grande que eu queria me matar, mas eu fico com medo de me matar, isso ainda é pior. Agora nós vimos que a razão do livro ser tão assim é que as pessoas perdem, não é? Que ele simplesmente está mostrando aonde a sabedoria humana te leva, aonde o conselho dos ímpios te leva, aonde a sabedoria dos melhores, Salomão, a gente olhou Sócrates, Platão, Aristóteles, ou então os nossos contemporâneos, alguns anos atrás, e na primeira linha ele chama a si mesmo de um professor, mas ele não está fazendo o que eu estou fazendo essa noite, ele não está pregando, ele está dando um seminário assim, filosófico, ele está fazendo um monte de perguntas, e ele está usando um método de ensino, como a gente já viu, para adultos, que faz as pessoas ouvirem essas perguntas, não porque quem está perguntando está querendo aprender alguma coisa, mas porque está querendo fazer todo mundo pensar de verdade, pensar mais profundamente. E ele nos enche com essas perguntas que desmontam as nossas bases, simplesmente porque a gente não faz muitas perguntas como devíamos. Mesmo o mundo, um homem sem Deus que abraça o humanismo secular, ele chega ao desespero, não é? Sem exceção. Quem acha que pode pegar um pouco do humanismo secular para ter um pouquinho de alegria, paz ou qualquer coisa, simplesmente ele nem conhece Deus, mas ele também não pensa muito, não é? Então ele está sempre dizendo, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu olhei para aquilo. Então é isso que Paulo está dizendo quando ele está falando sobre a sabedoria de Deus,
sabedoria do homem. Ele vai e volta. Então, deixe-me mostrar a primeira forma como ele olha para a vida e porque ele agora está desesperado, porque ele odeia a vida, porque ele não vê sentido em nada, ele está pronto para acabar com a vida. Ele vai nos ensinar muito com isso. Então ele olha para a vida debaixo do sol, como a gente vê o tempo todo ele dizer. E ele diz, então eu odiava a vida, versículo 17, porque a obra que se faz debaixo do sol era dolorosa para mim. Tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. E quem sabe se quem receber o que você fez até morrer, né, não vai ser o maior tolo. No entanto, ele vai ter controle sobre tudo que eu fizer. Ele vai dizendo isso, ele diz, eu vi todo o meu trabalho, eu vi toda a minha vida, eu vi todo o meu esforço, eu vi todo o meu aprendizado e não faz sentido, não tem nenhum propósito. E ele usa esse termo, como a gente já disse 30 vezes, e ele vai nos fazer olhar de novo, e ele diz, eu não vou olhar a vida nunca acima daquilo que o homem natural pode enxergar. Tudo que eu vou chegar é onde o conselho dos ímpios, ou seja, onde a sabedoria do homem natural pode chegar. No início de cada segmento da série, né, de documentários chamado Cosmos, de Carl Sagan, que foi um astrônomo, cosmólogo famoso, né? Escreveu 20 livros, tem 600 trabalhos científicos produzidos. Ele sempre começava assim: o cosmo é tudo que existe, ou jamais existiu, ou existirá. Agora, a maioria das pessoas não são ateus convictos no sentido estrito como Carl Sagan. O que Carl Sagan está dizendo é o seguinte: tudo que existe é debaixo do sol. No sentido de que tudo que existe é o universo, são as estrelas, e nós, por acaso, num pequeno planeta, numa dessas estrelas, não há nada, não há céu, não há inferno, não há eternidade, não há nada além do físico, do material, não há nada além dessa vida. A vida é sob o sol e quando acabar, acabou. Você chegou aqui, não faz nenhum sentido a sua chegada, e depois você vai em direção ao fim. A maioria das pessoas não são assim. A pessoa diz, bem, eu acredito em Deus, mas as pessoas dizem, eu acredito em Deus ou em algo, mas nós não podemos saber exatamente o que não podemos saber sobre a vida exatamente como é após a morte. Nós temos que viver como se essa fosse a única vida que conhecemos. Muitos cristãos, apesar de falarem muito em Deus, eles vivem como se essa vida fosse a única que eles fossem viver. Ou seja, não há nada além do sol que os influencie de verdade. Paulo fala que o homem regenerado é tão influenciado por aquilo que é eterno, pela esperança da glória, que ele tem uma relação diferente com o sofrimento, com a morte, com tudo. Por causa disso, porque a mente dele está tão acima do que acontece sob o sol somente, é uma sabedoria tão distante disso, mas sem isso o que você tem é um humanismo secular. E assim ele está olhando para a vida. E o que Salomão vê, o que fez ele chegar, depois de experimentar a sabedoria, o hedonismo e agora chegar ao desespero. O que ele vê é inconsequência absoluta. Agora, ele meio que olha para a vida de várias maneiras. Ele percebe a injustiça, ele vai falar sobre o prazer, ele vai falar sobre as várias coisas que a filosofia e a mente humana se debruça. Se você olhar para baixo, ele diz, é injusto, algumas pessoas trabalham muito, muito duro e nunca aproveitam o fruto do trabalho, e outras pessoas que não merecem, às vezes desfrutam de um monte de coisas. Então ele diz, e pior que isso, é possível que você possa trabalhar muito duro para conseguir alguma coisa na vida, e em seguida, quando você morrer, não só você perde tudo pelo qual você lutou, mas algum idiota vem e toma conta. E nesse caso ele não sabia, mas nós sabemos que o que veio depois dele foi exatamente um idiota. Salomão deixou para ele um grande reino, e a primeira coisa que o filho dele fez foi perder as 10 tribos de Israel e ficar só com 2, por causa da idiotice. Ou seja, todo o trabalho de Salomão foi colocado no chão, não a longo prazo, mas o seu filho estragou tudo. E é exatamente o que ele diz, que
acontece. Você constrói uma instituição, você estabelece uma escola de pensamento, você faz Yale, Harvard, foram construídos por gente como os puritanos. Hoje é a essência do humanismo, é a essência da negação de Deus. Não é incrível? Não é incrível que esses homens tenham formado essas universidades com seus corações capturados pela beleza de Deus, e tudo que essas universidades expressam hoje é o desprezo completo por Deus? Então é assim. Apenas vem alguém e aos poucos arruina tudo, mas você vê, esses são apenas sintomas, porque os versículos 15 e 16, ele dá uma linha de fundo. Ele diz assim: assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Ele que era tão sábio. Porque então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de todos, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim também morre o tolo. Ele diz, portanto, isso não faz sentido. Toda a minha busca por sabedoria acaba na mesma futilidade da tolice, pois o homem sábio, como tolo, ele diz, não vai demorar muito para ser esquecido. E agora o que ele está trazendo aqui é algo que, mais uma vez, é extremamente moderno. Salomão é extremamente moderno. Quando a gente falou sobre o início, o pai da filosofia, a gente viu, 300 anos depois de Salomão. Mas Salomão é tão moderno quanto os filósofos que estão escrevendo as suas obras hoje, os melhores, não é? Mas por que ele está fazendo isso? Ele está tentando pegar a gente pelo pescoço. Sabe quando você pega alguém pelo pescoço? As mães falam isso: eu vou esfregar teu nariz aí. É o que Salomão está dizendo. Você quer olhar para a sabedoria humana, você quer olhar para a sabedoria debaixo do sol, então eu vou esfregar o teu nariz nela até você ver a realidade. Nós vamos falar a respeito disso, mas agora aqui nós precisamos olhar algo que dá base a isso. O que ele está dizendo é o seguinte: a vida uma vida sábia, uma ação sábia, e uma vida tola, uma ação tola, uma vida compassiva que gere ação compassiva, e uma vida cruel, cheia de ação viciosa, no final não faz nenhuma diferença se é só debaixo do sol que nós estamos olhando. Se é realmente verdade que a vida é só debaixo do sol, se é verdade o humanismo secular, se é verdade essa visão de vida, o conselho dos ímpios, a sabedoria do homem somente, aquilo que ele pode obter através dos seus olhos, dos seus ouvidos e das suas observações, tudo morre quando você morre. E no final tudo morre quando o sistema solar morre. Nada faz diferença, nada muda nada, nada é significativo. Eu disse há uns 2 domingos atrás que nós temos tanta necessidade de ser significativo, que a coisa que a gente mais ouve em enterro é isso. Olha, a gente está no enterro, né? Está lá a pessoa que morreu, as pessoas dizem: esse mundo, essa pessoa passou pelo mundo e deixou um mundo melhor. Mentira, todo mundo sabe que o mundo não é melhor nada, né? Que a passagem daquela pessoa não melhorou o mundo absolutamente em nada, que o mundo é tão ruim quanto sempre foi. Mas a gente quer dar significado para aquela vida. E se a gente falar assim: essa vida aqui passou por aqui, saiu daqui e não fez a menor diferença, todo mundo vai ficar se sentindo mal. Pode falar isso da pessoa que morreu, que a vida dela passou por aqui e não fez diferença nenhuma. É a verdade. Mas a gente não pode dizer isso. A gente tem que dizer: olha, esse mundo... Se cada pessoa que a gente diz que passou pelo mundo e o mundo ficou melhor, o mundo devia ser maravilhoso. Mas o fato é que o mundo não é maravilhoso. Que todas essas pessoas que passaram pelo mundo e que supostamente deixaram um mundo melhor para trás, não deixaram um mundo melhor para trás nenhum, não é? Nós vimos como Salomão não deixou um mundo melhor para trás, deixou um mundo de Reboão para trás, não é? E a ideia básica do humanismo secular e seus pensadores, Freud, Darwin, Marx, o pior das pessoas hoje que querem misturar o evangelho a isso, o secular, o debaixo do sol com a sabedoria de Deus, por uma razão que nós não sabemos ou conseguimos entender, que não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença se você é Sócrates ou se você é o ignorante bêbado no bar da esquina. No final, nenhum de vocês vai fazer diferença nenhuma. Nós vimos grandes pensadores dizendo: se eu tivesse passado a vida jogando ping-pong, em vez de escrever as 20 obras que eu escrevi, o mundo seria igual. Não fez diferença nenhuma. Agora,
é muito sombrio, não é? Você diz, isso é muito sombrio, pastor. Salomão é sombrio e faz surgir a pergunta, nós somos todos pessoas inteligentes, então por que nós andamos em círculos? Por que que a pessoa média na cultura ocidental, que compartilha a premissa do professor, ou que diz que não compartilha, mas que na verdade pega coisas do humanismo secular para dirigir a sua vida e tentar encontrar algum descanso, alguma paz, porque eles vão lá fora e eles sentem que a vida essas pessoas que mais pensam sem sentido, eles não dizem o que Salomão está dizendo, eles não têm coragem de dizer o que filósofos estão dizendo, mas eles vivem sobre as mesmas premissas. Por que eles não estão dizendo as mesmas coisas? Aqui está a razão. Ele olha para toda a vida, a grande coisa que a vida é ao se colocar diante de nós, e nós não. Salomão simplesmente está dizendo, vamos olhar para a vida de verdade. Vamos olhar, você acha que há sabedoria em Freud para a sua vida? Olhe para a vida de verdade, leve os pensamentos dele até o fim, leve a aplicação do pensamento na vida dele mesmo, leve a aplicação da vida dele de verdade no mundo. Não pegue um pedacinho, fique com esse pedacinho sem pensar muito. A chave é ter um olhar para essa questão que ele traz para nós. O que faz o homem ficar envolvido em toda a labuta e ansioso lutando com a fadiga debaixo do sol? Essa é a questão. Cada palavra aqui é significativa. Em primeiro lugar, ele diz, suponho que esta vida é tudo que existe. Então qual é o ganho? Suponha que é como Freud achava, que essa vida é tudo que existe. E pense a partir dela. Suponha que é como o Carl Sagan acha. A vida a partir somente de tudo que acontece debaixo do sol. Qual a diferença? Agora, por que fazer essa pergunta? Porque ele realmente está nos mostrando que você faz essa pergunta sobre qualquer coisa da vida, mas não sobre a vida. Como eu disse, se eu falasse assim, amanhã eu queria que... quem aqui pode vir aqui amanhã às 10 horas da manhã e ficar aqui no quintal da igreja? As pessoas iam perguntar o quê? Para quê? O que vai acontecer aqui 10 horas? Não vai acontecer nada. Eu queria que todo mundo venha, alguns que possam ser voluntários, e fiquem ali em pé, ali no quintal. Mas, pastor, o que é que a gente vai fazer? Vai orar? É o quê? É uma reunião? A gente vai pintar alguma coisa? A gente vai fazer uma ação? Não. Eu quero que as pessoas fiquem aqui. Quem pode vir aqui amanhã, 10 horas da manhã, ficar ali? Eu disse, não, isso não tem sentido. Eu não vou vir aqui ficar aqui. Qual o propósito? O que Salomão é o seguinte, se você faz essa pergunta por causa de uma segunda-feira, 10 horas da manhã, você acha que não pode passar de 10 às 11 sem propósito, por que você não pergunta sobre a sua vida? É por isso que ele está falando, não faz sentido, não faz sentido. Ele está dizendo, você só não está vendo porque você não faz a pergunta. Você sobrepassar de 10 às 11 no quintal da igreja em pé, você faz a pergunta, qual é o propósito? É um desperdício, não faz sentido. Mas ele diz, sobre a sua vida, você já fez esse propósito? Você já perguntou? Você faz a pergunta, bem, ele está dizendo, eu só gostaria que você fizesse isso, eu quero saber que diferença a sua vida faz, que propósito ela tem, aonde ela leva, que bem ela traz, que sentido. Você nunca faria nada se aquilo que você vai fazer não tem nenhum propósito. Mas então como é que você vive uma vida sem propósito? E você só acha que não tem propósito porque você não pensa muito. É por isso que mesmo um ímpio que pense muito acha que a única questão é se eu me mato agora ou amanhã, porque não tem nenhum propósito, não faz nenhuma diferença. Mas a razão que o professor trata do desespero, aqui ele chegou ao desespero existencial, é que ele usa uma pequena palavra em que a pergunta se torna tão crítica. Ele diz em todo. Enquanto você não olhar o todo, você vai ser enganado na vida. Você vai achar que tua vida tem um pouquinho de propósito, porque você não olhou todo. Qual é o propósito por todo o trabalho da sua vida? Quando chegar no último dia e você olhar para trás, qual foi o propósito? Se é o humanismo secular que te dirige, o que você ganha? O que o mundo ganha? O que alguém ganha?
o que você construiu, o que você deixa, o que muda. A razão pela qual a pessoa média, não é, compartilha as premissas, às vezes até dentro da igreja, do humanismo secular, mas não compartilha o desespero das grandes mentes, mesmo do mundo secular, ou de Salomão, é porque, na verdade, ela não pensa no todo. Não é? Ela não compartilha o desespero do professor. Na nossa cultura, é que nós nos recusamos a pensar. Nós estamos todos vivendo às segundas-feiras de manhã, de 10 às 11, é a mesma inutilidade, só que nós não paramos para pensar, e deixamos a vida ir passando. Há provavelmente um monte de pessoas aqui ouvindo isso, e nunca gastou 30 minutos da sua vida, e 1 hora da sua vida para pensar qual é o propósito. Qual é o propósito da minha juventude? E da minha meia-idade? E da velhice? E do meu trabalho? Por que eu estudo? Onde isso vai chegar? Qual é o propósito? No último dia, que consolo isso vai me dar? No último dia da minha vida, quando a morte estiver chegando, que coisa que eu estou fazendo hoje que vai fazer estar tudo bem? Se alguém se sentou e disse, bem, o que você acha sobre a vida? E você dissesse, bem, eu sou uma espécie de agnóstico, né? O agnóstico é aquela que considera que existe fenômenos inacessíveis à compreensão humana, existe o inexplicável, o transcendental, mas só que você nunca vai saber nada a respeito disso. Então, apesar de existir, você vai ter que viver como se não existisse, porque você não tem nenhum acesso. Então, agnosos significa desconhecido, não cognoscível. Pode existir um Deus, uma coisa sobrenatural, mas não é cognoscível, não tem como saber. Então vou ter que viver como se não existisse, mesmo não se declarando um ateu. Então eu meio que acredito em Deus de uma maneira geral, mas eu não posso saber o que ele diz sobre a alma, o que ele diz sobre isso. Eu vou ter que eu mesmo, com a sabedoria humana, falar sobre a alma, falar sobre coisas assim, porque não tenho acesso. Então, nós realmente não sabemos com certeza porque estamos aqui, ou o que estamos fazendo, ou qual é o nosso propósito. Agora, se a pessoa diz, bem, nesse caso você tem que olhar para a vida e dizer que ela não significa nada. Não há certo e errado, não há, em última instância, significância. Nenhuma ação é mais significativa. Você diria, olha, isso é coisa de filósofo, não é? Isso não é coisa de pessoas comuns, é os filósofos que fazem essas perguntas. As pessoas médias, elas vivem simplesmente a vida cotidiana, acorda de manhã, vai trabalhar, faz a comida, come, chega de noite, está cansado, dorme, no outro dia vai trabalhar. Ele não fica pensando nessas coisas porque ele não é filósofo. Eu tento ser o mais otimista possível, viver a vida tentando construir uma autoestima boa, porque quando eu faço passeios de barco em Angra dos Reis, eu me sinto bem. E isso, então, é significativo, de certa forma. Quando eu abraço alguém, eu me sinto bem. E quando eu realizo alguma coisa no trabalho, eu acho que é significativo. E quando eu faço uma ação compassiva, e quando eu não sou egoísta, mas faço uma ação que atinge o próximo, eu acho que é significativo. Eu estou tendo uma vida boa. E você não pode jogar toda essa coisa sobre mim, você não pode colocar essa filosofia sobre mim, que é escura, né? Agora, você sabe o que essa pessoa está fazendo? Está se recusando a usar a palavra todo, que ele está dizendo, eu olhei tudo. E quando eu olhei tudo, não faz sentido. Você está olhando, você se recusa a olhar para tudo, você está olhando sempre para pequenos pedaços. Aí você acha que uma coisa faz sentido, mas ela não tem sentido nenhum. Havia um desenho, um velho desenho animado, uma tirinha, foi a primeira tirinha animada de desenho em jornal. Antigamente, antes dela já existia só um quadro, mas ela foi a primeira a colocar tiras, não é? Era Mudge e Jeff, e foi criado por Buddy Fisher em 1907, foi publicada até 83, essa tirinha em jornal. Depois parou, mas numa dessas tirinhas,
o Jeff vê o Mori no meio de uma estrada e ele construiu uma pilha de pedra enorme. E lá em cima, na pilha de pedra, ele coloca uma lanterna grande, com uma luz forte. E então o Jeff diz assim para o Mori: por que você construiu essa pilha de pedra tão grande na estrada? E o Mori responde: para botar uma lanterna lá em cima. Para botar aquela lanterna grande lá em cima. Foi por isso que eu construí essa pilha de pedra. Então eu poderia colocar a lanterna lá para que houvesse luz, uma luz forte, que fosse enxergada, as pessoas pudessem enxergar essa luz longe. E então ele perguntou assim para ele: mas para que você botou essa lanterna lá em cima assim? Ele diz: eu botei bem lá em cima para enxergar longe, para ninguém bater com o carro na pilha de pedra. E ele: mas por que você botou a pilha de pedra? Para botar a lanterna lá em cima. Porque como é que eu vou botar a lanterna lá em cima sem a pilha de pedra? Não estou entendendo. Mas então, por que você construiu a pilha de pedra? Para os carros vão poder bater na pilha de pedra? Não, para me botar a lanterna, porque se não botasse a lanterna, não tivesse como botar a lanterna, assim, a pilha de pedra não tinha como colocar. Na verdade, o Buddy Fisher, o que ele está fazendo é o quê? Ele está dizendo o que é a vida das pessoas. Você tenta encontrar o significado para uma coisa sem sentido numa outra coisa que não faz sentido. E você, porque não pensa muito, fica satisfeito. O Mori estava satisfeito com as explicações dele. A pilha era para botar a lanterna. Mas para que botar a lanterna? Para nenhum carro bater na pilha. Se os carros baterem na pilha, você vê, o que dava sentido à lanterna era a pilha. E o que dava sentido à pilha era a lanterna. E ele nunca conseguia pensar no todo. Salomão está dizendo isso. Você só consegue encontrar um significado em um pedaço da sua vida porque você está fazendo um pedaço sem significado, dá significado a outro pedaço sem significado. Olhe para o todo. Se você olhasse para o todo, a pilha e a lanterna, você ia dizer: não há sentido. Porque uma coisa está explicando a outra, mas elas são totalmente sem sentido. Mas se você nunca olhar para o todo, a pilha e a lanterna, você vai achar que tem sentido, como ele estava olhando. Quando ele olhava só para a lanterna, por que a lanterna está lá? Por que ela faz sentido? Por causa da pilha, porque senão o carro vai bater na pilha. Então, mas para que a pilha? Para botar a lanterna. Para a lanterna ficar lá em cima. Ou seja, quando você não olha o todo, você não acha que é sem sentido. Faz sentido botar uma lanterna para ninguém bater com o carro na pilha de pedra. E faz sentido para você botar uma lanterna muito alto ter uma pilha de pedra. Mas se você olhar o todo, a lanterna e a pilha, você vai dizer: isso aqui é uma idiotice, não faz sentido nenhum. Salomão está dizendo: você não está olhando para a vida toda. Você só acha algum sentido para acordar todo dia segunda-feira e fazer o que você faz, porque você está olhando para um outro pedaço sem sentido da vida, para dar significado a outro pedaço sem sentido. Olhe para a vida toda. Olhe para toda a sua vida, olhe para o primeiro e último minuto e veja qual foi o sentido dela, qual foi o propósito, o que ela construiu. Ou seja, as pessoas se recusam. Por exemplo, eu podia perguntar: por que você trabalha? A pessoa diz: eu trabalho porque eu preciso estudar e trabalhar para construir um padrão de vida. E o que você vai fazer? Com esse padrão de vida eu vou poder viajar, aí vou poder descansar. Para quê? Para poder trabalhar. Não é? Eu vou tirar férias, eu vou descansar, recarregar as baterias. Para que você recarrega a bateria? Para trabalhar. E por que você trabalha tanto? Para poder viajar, para poder ter conforto. E aí, depois que você tem um conforto, viajar, o que você faz? Eu trabalho. É a pedra e a lanterna. Você está dando significado a uma coisa com a outra, mas olha tudo junto. Salomão está dizendo: não faz nenhum sentido pelo qual você acorda de manhã e trabalha. Porque, eu preciso recarregar as baterias para trabalhar. E aí eu trabalho, minha bateria cai. Aí o que eu preciso? De descanso para recarregar a bateria, para trabalhar, para recarregar a bateria, para lá. Aí eu morro. Salomão diz: você não vê que isso é uma idiotice?
Você não consegue olhar para o todo e mostrar como você estava tentando tirar o significado da vida pelo trabalho e dar significado ao trabalho pela sua vida, mas quando você olha os dois juntos, não tem significado nenhum. Veja, a lanterna é o sentido para as pedras e as pedras para a lanterna, e se você se recusar a dar um passo para trás, você vai chegar no dia da sua morte, e só então você vai se dar conta de que não faz sentido. É por isso que os cristãos têm tanto medo de morrer quanto o mundo. Uma vida que não faz sentido chega no final de uma maneira desesperada. É por isso que Paulo pode chegar no fim e dizer: eu combati o bom combate, eu cheguei no fim. Havia um propósito, havia um sentido, há um grande final. Mas o ímpio não pode ser assim. Você vai ver Bertrand Russell, grande filósofo, morrendo dizendo sobre o seu desespero. É assim, como você sabe que toda a sua vida não é apenas uma grande lanterna em cima de uma grande pilha de pedra. Sabe por que você não sabe? Salomão diz: porque você não pensa. Porque se você pensasse, você saberia. E é porque pensa que pelo menos homens como Camus, como Sartre, como Bertrand Russell, eles ficaram assim desesperados, eles acharam que a vida é uma náusea, que a vida é um horror, que o homem finge que não vai morrer, que ele finge que o que ele faz sentido, para ele não ficar desesperado. Ora, aqui está o que o professor está dizendo para nós. Ele está dizendo: cresça, pense, enfrente a vida. Você quer usar os paradigmas de Freud? Então enfrente a vida com eles. Não vá amanhã esquecer, leve eles até o final. Não use um paradigmazinho que ele levantou para justificar uma outra coisa. Olhe para o todo, veja onde você chega. Você vê, ele quer que você cresça. Se você nunca fizer isso, você nunca vai ver como a vida não tem sentido, até o desespero final. Seria um desperdício de tempo, a menos que faça diferença, você diria, vir aqui, ficar amanhã das 10 da manhã às 11, tem que fazer algum significado, senão é um desperdício de tempo, não faz sentido. Então ele está dizendo: olhe para a sua vida. Que diferença faz quando você vê a sua vida toda junta? Quando você vê os 70 anos? O que você está vivendo? Que diferença isso tudo faz? Agora a pessoa média não quer ouvir isso. Ela quer simplesmente fingir, ela quer realmente explicar a lanterna com a pilha de pedra e explicar a pilha de pedra com a lanterna. Ela nunca quer olhar o todo, porque ela não quer se sentir mal de mover. Toda a minha vida, essa pilha de pedra com aquela lanterna não faz nenhum sentido. E eu tive uma conversa um tempo atrás com alguém que eu conhecia muito, uma pessoa que disse para mim: você sabe de uma coisa, a maneira como você sabe o que é certo e errado, essa pessoa, uma pessoa inteligente, diz, não há razão como a gente saber exatamente. Então não há nenhuma maneira de saber o que é certo e errado. Ela disse: você apenas tem que saber o que é certo e errado no seu coração. Tão moderno isso, né? No seu coração. E se você sabe em seu coração que uma coisa é certa, então você tem que fazer isso. E é assim que você vive, e é assim que você dá sentido à sua vida. Então você tem que sentir no seu coração que uma coisa é boa, que aquilo deve ser feito, e então seguir isso que o seu coração diz. É o que a pessoa me disse. E a maioria das pessoas, não o problema, eu disse para ela: mas Hitler sentiu que uma coisa no seu coração era boa e fez com toda a sua vontade aquilo que ele achou que o seu coração disse para ele que estava certo. Então o que ele fez foi ótimo. Ela disse: não estava certo. Ele disse: por que? Eu disse: por que ele não estava certo? Ele fez a descrição que você deu do que é a vida, dá sentido à vida, é você ter sentido no seu coração uma coisa boa para fazer, uma coisa que você acha que vai mudar as coisas, e fazer com o seu coração. Ele sentiu isso e fez. Aí a pessoa disse: não, mas o problema é que a maioria do coração das pessoas viu que aquilo era errado, então era errado. Porque a maioria das pessoas juntas sentiu no coração que aquilo não era certo. Eu falei: então tá. Então vamos voltar 150 anos atrás. Naquela época, a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas no coração achava que a escravidão era certo. A escravidão era certo? Ela disse: essas coisas são muito complicadas, as coisas são muito difíceis, de ficar pensando nessas coisas. Você vê, ela não queria mais olhar para a pilha de pedra e para a lanterna, porque o argumento dela não fazia nenhum sentido, não tinha sentido. Ela só olhou
até onde era confortável. É isso que Salomão fala: não, se você quer andar segundo o conselho dos ímpios, vamos andar. Vamos pensar. Não use ele só até um certo ponto. Não fique justificando a lanterna com a pilha de pedra, a pedra com a lanterna. Então, o professor, o mestre, está dizendo, quando alguém diz, eu não preciso fazer esta pergunta, o que você está realmente dizendo é o seguinte: o meu otimismo e a minha ideia de sentido da vida que eu trouxe do humanismo secular vai desmoronar se eu fizer perguntas. Então, a única maneira de eu manter a minha vida com o mínimo sentido é não fazer perguntas. É eu parar de fazer perguntas. Ele não pode lidar com as questões, porque cada pergunta vai demolir os seus argumentos. O agnosticismo otimista do humanismo secular, a vida debaixo do sol, nela, na verdade, não existe nada, não existe dignidade humana, não existe nenhum tipo de moralidade, não racionalmente. O que Salomão está dizendo é o que todos nós temos que admitir, é que se a tua origem é insignificante, e se o teu destino é insignificante, você veio do nada e vai para o nada, o meio é insignificante. Nossas vidas são insignificantes. Não tente fingir que tem alguma significância nela. Para de falar se, por um lado, você sente que algumas pessoas estão fazendo algumas coisas que estão erradas, porque, na verdade, isso não é consistente com a racionalidade. Então, Jean Paul Sartre, que é esse filósofo, escritor e uma das figuras-chave do existencialismo, ele ganhou, por exemplo, o Prêmio Nobel em 1964, mas ele não quis o prêmio, ele não acreditava nesse negócio do prêmio. Mas depois eu estava lendo, um dos pessoas do comitê que dá o Nobel disse que ele depois tentou receber o dinheiro, porque tem um prêmio em dinheiro também. Ele não queria o prêmio porque ele queria essas rebeldias, assim, tal, mas o prêmio em dinheiro, milhares de dólares, ele depois quis, mas aí não teve o prêmio, também não teve o dinheiro. E ele fez uma declaração interessante no seu famoso ensaio, logo depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um ensaio chamado Existencialismo e Humanismo. Ele diz assim: Deus não existe, e nós temos que enfrentar todas as consequências disto. O existencialista se opõe fortemente a um certo tipo de ética secular que quer abolir a Deus sem enfrentar as consequências. Você entende? Você, por exemplo, você quer enfrentar as verdades da alma humana a partir de um homem como Freud, que não acreditava em Deus. Você vai ter que seguir a mente dele. Você não pode fugir da lógica que está embasando aqueles argumentos. Sartre diz: o existencialista se opõe fortemente a um certo tipo de ética secular que quer abolir a Deus sem enfrentar as consequências, sem as consequências inevitáveis do fato de Deus não existir. O existencialista realmente pensa que é muito angustiante e desesperador Deus não existir, porque toda a possibilidade de encontrar quaisquer valores desaparecem com Deus. Não pode haver algo bom a priori, já que não há uma consciência infinita e perfeita para pensar essa coisa boa. Então, em nenhum lugar está escrito que devemos ser honestos. Em nenhum lugar está escrito que não devemos mentir. Porque o fato é que estamos em um avião onde há apenas nós. Não há nenhum piloto. Não existe Deus. Você vê, ele diz, não existe nenhuma coisa fora de nós que diga que mentir é errado. Se você abraça o humanismo secular, não finja que mentir é errado. Não crie, porque você está fugindo das consequências. Ele está dizendo que o existencialista abraça isso. Não, você sabe que, quando olha para a vida dele, que não é verdade. Você tem que roubar do cristianismo as ideias para o mundo funcionar. Dostoiévski, que morreu 100 anos antes de Sartre, que morreu em 1881, e Dostoiévski, 100 anos antes, da morte de Sartre, ele morre e diz assim, ele é russo, um contista, um dos maiores escritores, e talvez um dos maiores conhecedores da alma no ambiente político, social, conturbado do século XIX na Rússia. E numa das suas obras, os irmãos
Karamazov, que é de 1880, ele disse: se Deus não existe, tudo é permitido. Isso é só pensar. Né? Esse é o ponto de partida do existencialismo. Se Deus não existe, não há nada dentro ou fora que possa legitimar qualquer conduta. Agora, você sabe o que é muito interessante? Muitas pessoas que baseiam as suas vidas em Sartre, eu estava lendo outro dia um artigo, falam que ele era misógino. Não é? E eles falam isso com muita amargura. Não é? E é engraçado, porque se ela acredita em Sartre, ela vive pela base do que Sartre é e ensinou no seu humanismo, então ser misógino não é errado. Tratar as mulheres como algo inferior, menor, porque é errado. Quem disse que é errado? Aonde que está dizendo que é errado? O humanismo secular não pode dizer que isso é errado. Não pode. Não é? E essas pessoas, você vê, elas justificam a pedra com a lanterna com a pedra, elas nunca pensam no todo. Todo o pensamento delas não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. E você vê, ele teve uma relação muito, da qual as pessoas dizem que ele é misógino, muito estranha, com uma das maiores pensadoras que criou todo o embasamento para o movimento feminista dos nossos dias, né? Simone de Beauvoir. Ele tem uma relação com ela em que as pessoas acham que essa relação que ele teve com ela durante anos era uma relação desrespeitosa, que desvalorizava a mulher, em vez de valorizar, e não faz nenhum sentido. Você vê, ela depois escreve tudo sobre o feminismo, mas viveu essa relação com Sartre. Ele diz assim: você quer ser livre? Você quer dizer eu sou livre para fazer o que eu quero fazer? Tudo bem, mas você não pode parar aí, porque senão você está explicando a pedra com a lanterna. Olha para o todo. Ele diz: tanto quanto eu sei, esta vida é tudo que existe. Eu não sou controlado pela eternidade, por absolutos morais, por Deus. Eu quero ser livre? Tudo bem. Então você tem que ter a coragem de aceitar a insignificância absoluta de todas as distinções. Você quer ser livre? Bem, mas você tem que aceitar sem sentido, é totalmente sem sentido a nossa vida. Vamos lá, Sartre também foi conhecido então pelo seu relacionamento aberto com a proeminente teórica feminista Simone de Beauvoir, e as pessoas criticam ele por isso. Mas como assim? Ou você acredita no que Sartre, no existencialismo de Sartre, e diz que o que ele faz com as mulheres não tem nenhuma importância, ou não, você não pode ter as duas coisas, porque isso só significa que você não pensa. A vida sob o sol é tudo que existe, mas eu estou otimista. Otimista com o quê? Você está indo para a morte, você vai ser esquecido, tudo que você fez não faz nenhuma diferença. Então, qual a base do seu otimismo? Você está otimista baseado na lanterna, que é baseado na pedra, que é baseado na lanterna. Você só não pensa, é o que Salomão está dizendo. Você vai dizer, eu sei que algumas coisas estão certas. As pessoas dizem, não, tira Deus, sem Deus, racista, você é isso. Como assim? Sem Deus, por que eu não posso ser racista? Aonde está escrito que eu não posso ser racista? Aonde está escrito isso? Na ciência? Na biologia? Na selva? Da onde? Essas pessoas não pensam. Essas pessoas, elas justificam a lanterna com a pilha de pedra, nunca olham para o todo. O que elas falam não faz nenhum sentido. As pessoas então falam que o cristianismo é uma fé cega, mas você vê, a fé cega é o humanismo secular. É uma fé cega, porque ela não suporta o raciocínio rudimentar. Mesmo homens naturais que pensam, eles vão chegar a isso: a nossa vida é um desespero. Eles vão dizer o que Bertrand Russell disse: você vai ouvir aquela voz lá, minha voz, achando que é uma voz de esperança, é só eu me afogando no mar do desespero, depois da minha vida de quase 100 anos. Agora, por que ele está fazendo isso? Porque o pregador vê a vida assim. Será que você percebe a mudança no versículo 14? Ele diz assim, se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver que até o versículo 24, a palavra Deus é usada apenas uma vez, aqui no capítulo 1, verso 13, mas é usada lá para mostrar como Deus é o autor de toda a miséria humana. Mas aqui, até o versículo 22, Deus está fora de cogitação, mas aqui ele diz assim:
e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Então, de repente, a palavra de Deus aparece 10 vezes a partir de agora, não é? Até chegarmos e adentrarmos no capítulo 3. Portanto, aqui está o professor e ele está dizendo o seguinte: eu olhei para a vida como se essa fosse tudo que existe, química, biologia, sabe, as pessoas realmente acreditarem nessa falácia assim, qual é a fórmula da felicidade? A serotonina, tal, você dorme tantas horas, faz isso, vai, dorme quantas horas eles dizem para produzir serotonina suficiente. Como eu disse, Salomão teve mais orgasmos do que talvez todos nós juntos. Ele teve 1000 mulheres, mas não sei quantas outras mulheres. E não é que ele ficou frustrado porque ele teve 1000 mulheres e não teve orgasmos, é que os orgasmos, os disparos químicos no hipotálamo dele, não fizeram dele nem um pouco melhor do que antes. Nós vimos os hedonistas irem para aquelas orgias sem fim, comerem, vomitarem, comerem de novo. E o que acontecia? Eles chegavam ao tédio. Toda a química que a comida, que o sexo e que essas coisas produziram, levaram ele a lugar nenhum. Porque o que eles buscavam, a transcendência nessas coisas, não chegavam lá. Então, ele diz, eu olhei para a vida como um todo, e eu posso dizer, todo otimismo do humanismo secular é falso. Só flui de pessoas que não pensam, é totalmente covarde, você tem que se livrar dele, ok? Isso é o que ele fez. Ele diz, agora vamos tentar olhar para o mundo e ver o que vemos, se há um Deus. A primeira coisa que ele vê é que se existe um Deus, até o desespero existencial, ele vai dizer, é um dom de Deus. É uma coisa boa, ainda nesse mundo mau, é que nós podemos chegar ao desespero final. Mas se Deus te leva ao desespero, ele só te leva para te mostrar que não há nenhuma resposta no humanismo secular para ele. Se você chegar ao desespero, como todo ser humano chega, só há desesperança mesmo, final. Então, um homem não pode fazer nada melhor do que comer, beber e encontrar satisfação em seu trabalho. Ele diz, isso também eu vejo, vem das mãos de Deus. Ele não diz encontrar satisfação no trabalho, ele diz que você só pode encontrar satisfação no trabalho se isso vem das mãos de Deus. Então, ele faz você perceber, porque ele diz, isso também vem das mãos de Deus. Todas essas coisas que eu disse que nos levam ao desespero, ele estava dizendo como isso vem de Deus. E encontrar a satisfação também vem de Deus. Ele diz, então meu coração começou a se desesperar sobre todo o meu trabalho árduo sob o sol. Pois um homem pode fazer seu trabalho com sabedoria, conhecimento, e ele deve deixar tudo o que ele possui a alguém que não tenha trabalhado nele. Também isso é vaidade e um grande infortúnio. O que faz o homem ficar envolvido em toda labuta, ansioso, lutando com fadiga debaixo do sol? Todos os dias do seu trabalho é de dor e sofrimento. Mesmo à noite, sua mente não consegue descansar. Isso também não faz sentido. Mas agora, quando ele se vira e ele olha para as coisas em termos de Deus, ele diz, eu posso encontrar satisfação no meu trabalho. O que ele está realmente dizendo é que encontrar satisfação no seu trabalho vem das mãos de Deus. E o desespero e a dor sobre o seu trabalho também vem das mãos de Deus. E o que ele está dizendo então é que somos tão covardes, somos tão infantis em nossos pensamentos, com tanto medo, que somente Deus pode nos fazer olhar a vida sem as coisas que nós criamos para não pensar na realidade e encontrar o desespero que realmente pode nos levar a olhar além daquilo que nós podíamos enxergar debaixo do sol. Então, você realmente pode dizer o que Jean Paul Sartre disse, porque você acha que Jesus está sempre lidando com pessoas que chegaram no fim dos seus recursos. O problema de hoje dos cristãos, muitas pessoas dizem assim,
Eu não tenho paz em Cristo. Lógico que não tem. Ele queria encontrar paz em Cristo e mais em alguma coisa. E não existe essa paz. As pessoas só são levadas pelo Espírito a Cristo quando elas não esperam em mais nada. Elas acham que mais nada pode ser seu Redentor, seu Salvador, sua razão. Então, porque Jesus conhece e sabe que só quando o homem reconhece realmente o quão doente ele está, é que ele vai ver Jesus como esse remédio. Há pessoas que podem estar na igreja há anos, mas nunca viram isso. Eles nunca viram a sua desesperada necessidade. Eles são religiosos, é óbvio, os fariseus também eram. Eles achavam que precisavam de Deus, mas eles nunca conseguiam se ver como eles realmente eram. Eles achavam que eles ainda podiam fazer alguma coisa. Então o trabalho do professor aqui, de Salomão, é nos deixar doentes. É um dom de Deus, ele diz, nos livrar dos mecanismos de defesa, que faz a gente fingir que a pedra dá sentido à lanterna, e a lanterna à pedra. E Sartre foi inconsistente, Nietzsche foi... Quem? Nietzsche declarou, Deus está morto. Muito corajoso, porque ele vai enfrentar a realidade, é o que ele diz. E Nietzsche escreveu o quê? Sobre o super-homem, sobre como você deve enfrentar a vida. Esses são os expoentes do pensamento do humanismo secular, Nietzsche, não é? Mas você sabe como Nietzsche morreu? Então, em 3 de janeiro de 1889, Nietzsche sofreu um colapso mental e nunca mais ficou bom. Nietzsche testemunhou o açoitamento de um cavalo no outro extremo da praça Piazza Carlo Alberto. Então ele correu em direção ao cavalo, a alguém que estava espancando o cavalo, e se jogou ao redor do pescoço do cavalo para proteger o cavalo e deu um colapso mental e nunca mais ficou bom. Agora, isso é totalmente incompatível com Nietzsche. Por que ele se importava com o cavalo? Ele disse que não havia diferença entre um homem e uma pedra. Ele disse que Deus estava morto, que não existia Deus, que não há nenhuma diferença entre um homem e uma barata. Agora, por que ele não queria que alguém batesse no cavalo? Você vê que não há humanistas seculares que sejam consistentes, mesmo os que mais escreveram sobre ser consistente, como Nietzsche. E ele teve esse colapso mental e nunca mais ficou bom, ficou com seus problemas cuidados pela sua mãe, e depois, e ele tinha ficado famoso por, depois disso ele escreveu cartas, que ficaram conhecidas como cartas da loucura, para um número de amigos, e toda a filosofia dele não levou ele a nenhum lugar, a não ser esse. Ele faleceu em 25 de agosto de 1900, e viveu os seus últimos anos sob os cuidados da sua mãe e depois sobre a sua irmã, até morrer, completamente esgotado, com colapso mental, do qual ele nunca se recuperou. E Nietzsche é o grande pensador, corajoso filósofo que inventou, supostamente, escreveu sobre a morte de Deus e sobre a vida só debaixo do sol. É assim que acaba. Nós vimos como Bertrand Russell está falando sobre o fim da sua vida. Então você sabe por que Deus ajuda a experimentar esse desespero existencial, não é? Porque isso é um ponteiro para Deus. Você vê as melhores mentes. Se você não ficar num jogo de uma fé cega do humanismo secular, que explica a lanterna com a pedra e a pedra com a lanterna, você vai chegar nesse desespero, nessa náusea que Sartre diz, ou na única causa filosófica que é o suicídio, que Camus coloca para nós, ou a vida como o mito de Sísifo, que é empurrar a pedra até chegar lá em cima, só para a pedra descer tudo de novo, para você fazer aquela coisa inútil a vida inteira. Ou o outro grande pensador dizendo que escrever os seus livros ou jogar ping-pong dava tudo no mesmo. C.S. Lewis, em seu pequeno ensaio Encontro com a Luz, coloca dessa maneira, e é interessante, ele diz: como poderia um universo sem sentido produzir criaturas cujos sonhos são mais fortes, melhores e mais sutis do que a si mesmo? Como um universo sem sentido ia produzir pessoas, seres que iam dizer: pois esse universo não está certo,
ele não é direito, ele está errado. C.S. Lewis diz assim: você já viu algum peixe se reclamar que o mar é muito molhado? É óbvio que não é? Porque se você foi feito para um universo em que a morte faz parte da vida, então você não quer achar a morte estranha. Ela não ia te incomodar. Você não quer achar a arrogância estranho, nem a escravidão estranha, porque tudo isso é o universo, é como ele é. Ele diz, como poderia o universo, sem sentido, produzir criaturas cujos sonhos são muito mais fortes, melhores e mais sutis do que a si mesmo? O universo, não é? Não se queixam os peixes do mar por estarem molhados. Ou, se o fizessem, seria o próprio fato sugerir fortemente que eles não tinham sido feitos para o mar e não eram puramente aquáticos. Se você visse peixe reclamando, mas o mar é muito molhado, é muita água, a gente sente essa umidade o tempo todo, a gente se incomoda, porque é muito, muito molhado o mar. Você pensa, pô, esse bicho não foi feito para o mar. Não é? Mas o peixe está totalmente à vontade no mar. Não é? Então ele diz, se você é realmente o produto desse universo materialista, por que você não se sente em casa aqui? Por que você sente medo, desespero? Por que esse universo não consegue te dar paz? Se você sente que você pode explicar a vida com a química, com a física, por que ninguém encontra a paz através dela? Ora, aqui está o ponto. Por que o desespero existencial está em nós? Se o mundo é exatamente dessa forma, por que estamos chocados? Por que estamos chateados pela vida ser assim? Pelo homem ser assim? Por que estamos toda hora reclamando que não é justo, que o mundo não é justo, que a sociedade não é justa, que aquela pessoa não foi justa comigo? Por quê? Se nós fazemos parte desse mar molhado, por que estamos reclamando o tempo todo? Por que essa ideia de certo e errado em nós? Por que a ideia de que o forte não pode esmagar o fraco? Mas lógico que pode. Você vê o leopardo esmagando a bichinho lá. Você vê como é, tá vendo? É assim. Por que o ser humano forte não pode esmagar o fraco? Por que é errado? É o quê? Baseado no mundo animal que você está chegando a essa conclusão? Porque a ideia de que quando nós morremos e vamos apodrecer nos perturba. Ele diz, isso devia ser para a gente maravilhoso. Isso é o universo. A gente vive, depois a gente morre, apodrece e se vira chão, vira pó. Isso é ótimo, é como tudo é. Porque tudo isso é um incômodo para nós. Por que que nós olhamos para a pequena parte e tentamos encontrar significado nela? E a gente tenta viver esses 60, 70 anos sem nunca olhar para o todo, sabe? Para evitar ver isso. Porque, na verdade, o desespero existencial é um ponteiro para Deus. É um ponteiro dizendo, não há nada que a mente humana possa fazer. Não há nada. É por isso que nós lemos no início Paulo dizendo assim, aprove Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Não há nenhuma salvação, não há nenhuma paz. Não é que algumas pessoas encontraram paz no humanismo secular, é que ninguém encontrou. É que as grandes mentes pensaram que o suicídio era a única saída. É as pessoas que formularam as ideias que nós hoje aplicamos e queremos misturar com o evangelho. É Nietzsche com seu colapso mental. É a prova que você sabe que é um Deus, Jesus está dizendo, é a prova que é um Deus que colocou a eternidade em nossos corações. É o que Salomão diz, Deus colocou a eternidade em nossos corações. Então nós temos nós queremos essa transcendência. E nós achamos que o sexo, o trabalho, alguma coisa, pode dar essa transcendência. Então nós não podemos nos alegar no trabalho, porque nós queremos que ele nos desse transcendência, mas o trabalho não consegue nos dar transcendência. Nem o casamento, nem a vida. Então a primeira coisa que você vê é que o desespero existencial, ele diz, é um dom de Deus. Na verdade, a menos que você chegue lá, você nunca vai apreciar o que Deus diz. O que ele diz? Bem, a segunda coisa que o professor fala sobre, não é que a vida pode ser vivida plenamente se você acredita em Deus. Isso não é tudo, isso não é suficiente. Ele diz que você tem que ver que tudo vem da mão de Deus. Você tem que ver que todo resultado
Tem que fluir da graça de Deus. Porque você vê tudo isso como resultado da graça de Deus, você vai viver uma vida estritamente para agradá-lo, apenas pelo prazer de quem Ele é. Agora, isso aqui é um Velho Testamento. Eclesiastes é o livro das perguntas, é o livro para levar você ao esgotamento. O que ele está realmente dizendo é que se você vai para o trabalho e você não sabe que Deus é a única fonte de identidade que você tem, você vai querer do trabalho isso, e você nunca vai poder se alegrar no seu trabalho. Mas se você tiver a sua identidade em Deus, então Deus te dá alegria no trabalho, alegria no casamento, alegria no sexo, alegria no mundo que Ele criou. O trabalho nunca será algo que você faz pela alegria do trabalho, porque você faz o trabalho querendo transcendência, e ele é sem sentido para isso. Você nunca vai fazê-lo simplesmente pela alegria do trabalho. Você está fazendo isso para preencher para te dar significado, e ele não te dá significado. E mesmo que você seja o Salomão que pode construir um império, não vai te dar significado. Você vai estar fazendo isso para tentar lidar com o seu sentimento. Você queria ter paz, você acha que o sexo vai te dar tranquilidade, paz. Ele não dá. Ele não dá. E se você tiver orgias como os epicureus, não é? Você vai acabar chegando no tédio final de pensar: nem todo o sexo do mundo pode me dar o que eu quero. E como resultado, ironicamente, você nunca vai conseguir alegria no trabalho, nem no sexo como dom de Deus, nem nos seus relacionamentos, em nada, não é? Porque o trabalho não é sobre isso, nem os relacionamentos, nem o sexo, nem a vida. E é sempre sobre o trabalho vai ser sempre dar reputação, você se sentir, ter uma autoestima porque você tem um cargo, porque você ganha um salário tal, isso faz você se sentir importante. Quando você tiver isso, você não vai continuar não se sentindo assim. Então o trabalho vai ser cada vez mais frustrante. Você nunca vai desfrutar o trabalho pelo trabalho, porque você não recebe o trabalho a partir da graça de Deus. Então agora o professor não sabe, mas os ponteiros não são apenas apontados para Deus, os ponteiros estão falando de Deus em Cristo. A Bíblia nos diz, no Novo Testamento, que cada figura importante do Antigo Testamento está apontando para Jesus. Jesus diz isso. Hoje, pela manhã, nós estamos olhando para o livro de Jó. Nós vamos ver que Jó, na verdade, só aponta para o grande Jó, que Cristo é. Eclesiastes é a mesma coisa. Ele é o mestre. Ele quer saber você entender a vida como ela é de verdade e te levar para a solução. Mas, na verdade, Salomão não é o mestre. Ele é só o mestre que está te apontando para o mestre. Jesus é o verdadeiro profeta. Ele é o verdadeiro rei. Ele é o verdadeiro herói. Ele é o verdadeiro sacerdote. Ele é o mestre. É por isso que quando Deus mostrou a glória dele a Pedro, Tiago, Deus disse assim: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Vocês querem ser sábios? A sabedoria não está debaixo do sol. Você vai ouvir quem veio além de todo o universo criado. Ouçam ele. Ele é para quem o sábio Salomão está apontando. Salomão não é o sábio de verdade. Jó não é o servo sofredor de verdade. Ele está apontando para outro. Salomão está apontando para outro. O trabalho de Jesus Cristo, quando ele vem, é nos mostrar o sentido da vida. Isso é o que ele faz. Ele nos mostra a própria vida. Ele nos dá a vida. Ele diz: eu sou a vida. Ele vem para ocupar aquele lugar. Paulo diz: porque dele, por ele, para ele, todas as coisas foram feitas. Agora você não tem mais uma pedra e uma lanterna, sem olhar para o todo, querendo dar sentido a uma coisa e a outra. Você pode olhar para o todo, esse é o seu trabalho. Você conhece o lugar em Filipenses 3:8, onde Paulo diz: eu tive muito,
mas agora eu percebo que tudo era esterco. Então, ele estava dizendo, eu achava que os meus diplomas iam me dar significado, eu não conseguia. Eu sempre estava na defensiva. Se eu visse que os cristãos eram uma ameaça, eu queria matar eles. Eu estava sempre querendo alcançar. O status era tudo para mim, tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, fui fariseu, fui o principal. Mas agora, tudo isso para mim é esterco. Tudo isso era só... Eu justificava o que eu fazia com a lanterna, e eu justificava a lanterna com a pilha de pedra, mas agora eu vejo que não fazia nenhum sentido. E ele diz, tudo isso é esterco. Quando eu tento, os meus estudos dar um significado à minha vida, é sem sentido. Não dá. Eu agora olho para essas coisas, e agora eu vejo elas dessa forma, como coisas que poderiam me dar paz, descanso na alma, ou a adoráquia, né? E ele diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, Cristo, e para ele, Cristo. Então, o professor, que o mestre vê que intelectualmente, racionalmente, tudo é esterco, a menos que por meio de Jesus Cristo você saiba e você contemple a beleza de Deus e saiba que nele Deus te ama e Deus seja então a sua identidade. Você não vai buscar no trabalho transcendência, nem na posição no trabalho, na igreja, lá em qualquer lugar que você vive, ou você não vai buscar transcendência no sexo, nada disso te escraviza mais. Você vê, quando você busca paz e descanso em alguma coisa, aquilo te escraviza. Se você, para ter paz, precisa beber, então você vai precisar beber cada vez mais, porque a bebida ela faz algumas coisas na tua mente, mas não te dá paz, não é? Se você se sente bem com a adrenalina, todo dia eu estava vendo que o Zanardi, um piloto de Fórmula 1, agora estava pilotando uma bicicleta dessas que você faz com a mão, assim, para pessoas que têm deficiência, que não têm as pernas, e bateu com uma bicicleta num carro, não é? E teve danos, não é isso? No cérebro, está internado. Mas o Zanardi tinha perdido as pernas pilotando um carro de Fórmula Indy, mas ele já tinha sido piloto de Fórmula 1. Normalmente quem é piloto de Fórmula 1 continua fazendo coisas perigosas depois, como Schumacher, por exemplo, que estava descendo lá a montanha e depois resolveu sair da trilha para andar, bateu nas pedras, bateu com a cabeça. Então, porque a adrenalina realmente faz a pessoa se sentir, a descarga de adrenalina de dirigir um carro a 350 por hora, é uma sensação, mas não te dá paz, não é? Passa rapidinho aquele efeito químico, você precisa de mais adrenalina. Então os caras se aposentam e eles têm que continuar fazendo uma coisa assim que lembra um pouco o que eles sentiam. Você vê, aquilo nunca tem fim. Tudo que você acha que vai te dar paz, te escraviza e não te dá paz. E é por isso que você achava que o sexo te dá paz, depois você precisa de uma depravação maior, como você precisava de um copo de bebida, e depois de 2 copos, aquilo faz alguma coisa no teu cérebro, mas não te dá paz nenhuma. Hoje as pessoas não acreditam nesse tipo de coisa. Na última noite de Jesus no mundo, ele disse, a minha paz vos dou. Mas não estava falando sobre nada químico em nossos cérebros, ele é Deus, a paz dele é eterna, ele não tem corpo físico. Ele está falando sobre transcendência, sobre o que Salomão está dizendo. Deus colocou a eternidade em nossos corações. E enquanto a eternidade não for colocada em nossos corações, nós não temos nenhuma paz de verdade. Então agora o professor sabe a metade negativa, mas é o Novo Testamento que nos fornece a parte positiva. O que Eclesiastes faz é nos deixar nus e dizer, o humanismo secular é um beco sem saída. Ele não vai nos mostrar de maneira plena a saída. Ele quer te levar à náusea e ao desespero, porque é isso que a melhor mente, pensando só debaixo do sol, pode chegar, se ele olhar o todo, se ele não ficar
de uma maneira fútil, uma fé cega, justificando a lanterna com a pilha de pedra e a pilha de pedra com a lanterna. E agora, aqueles de vocês que não têm, muitas pessoas que ouvem a gente às vezes, não têm certeza do que acredita, nas razões, e o professor força você a olhar para o todo, sabe? Você foi se movendo ao longo da vida, misturando conceitos que só podem fluir de Deus com o humanismo, como até você vai ver homens como Nietzsche, que diz que Deus morreu, escreveu sobre o super-homem, mas na verdade não podia haver um cavalo apanhando muito. Ou você é como Murray Jeff, que passou a vida justificando a pilha de pedra com a lanterna com a pilha de pedra, e você está apenas olhando para uma coisa e para outra, e você não olha para o todo. E você não está olhando para a coisa toda. Se sua vida está começando a ser abalada, se você se encontra começando a fazer grandes perguntas, Deus queira que seja o Espírito Santo te fazendo encarar a vida até você não contar mentiras e justificar, não é? A vida miserável do ser humano, porque simplesmente você não quer olhar para o todo, você não quer enxergar, e você acredita nesse tipo de coisa de química da felicidade, né? Dopamina, serotonina, e você acredita que realmente esse monte de substâncias vai dar paz que nunca ninguém teve, nem vai te dar receitas sem Deus, né? Você precisa viajar para descansar a mente, você precisa dormir, você precisa trabalhar, você precisa fazer coisas boas, tudo isso é ridículo. Nunca fez ninguém ter paz, significado, enfrentar a morte em paz, viver uma vida grande e ter uma morte que é compatível com isso. Mas Ele é o mestre que faz você perceber que você precisa de algo além de toda a mente humana. Você precisa de revelação, e dormir, hobby, viajar, essas coisas não vão fazer nada por você. Pense em Paulo, leia tudo que as pessoas dizem que produz todas as substâncias que faz você se sentir bem. Paulo tinha alguma dessas coisas? Ele podia fazer exercícios? Ele podia ter banho de sol? Ele era bem tratado? Ele ficou numa cadeia há anos, e aí ele pegou sua pena e escreveu Filipenses. Paulo contraria todas as declarações de que faz um homem ter paz. Mas quem teve mais paz do que o apóstolo Paulo? Uma vez eu li um estudo feito por psicólogos, olhando só, é óbvio que as explicações deles não são explicações espirituais, mas olhando todos os personagens da história, os grandes personagens, e eles chegaram à conclusão, numa obra enorme, de que Paulo foi o homem mais feliz que já existiu. Não é incrível? Não é inacreditável? Mas não é realmente o que Paulo mostra com a sua vida? Agora, a sua vida não tem nada que produzisse tanto o ambiente, se você estudar ele, a sociologia, não é, tal, o ambiente, como ele foi tratado, a vida que ele levou, quanto ele dormia, como ele se exercitava. Veja que se você não sabe, a menos que tenha uma relação de amor arrebatador com Deus, você não tem como explicar aquilo que Paulo é. Então Paulo, como ele não tirava mais o significado do seu nome, é óbvio que, como todo ser humano, não queria ser tratado como um bandido, mas isso não podia tirar dele aquilo que ele tinha. Então no começo você vai ter excesso de trabalho. Se você acha que o trabalho vai te dar autoestima, você vai trabalhar igual um louco, e no final você vai odiar o seu trabalho, mesmo que você tenha sucesso, porque você vai continuar sendo quem você é, e você não vai ter a transcendência que você esperou do trabalho. Somente quando você sabe que Deus, e só quando você vê tudo na vida como um dom de Deus em Cristo,
você vai encontrar o trabalho como satisfatório. É por isso que Paulo fala até para escravos: trabalhem, não como para homens, mas como para Deus. Ele está dizendo para aqueles escravos: vocês vão encontrar significado no que vocês vão estar fazendo. Você vê, você, por não buscar no trabalho transcendência, você não vai se sobrecarregar, você não vai se afogar no trabalho, você não vai idolatrar o trabalho, mas também você não vai odiar o trabalho, quando descobrir que toda a sua devoção e culto a ele não entrega aquilo que você esperava. Amigos cristãos, você diz: uau, isso foi um sermão para não cristãos, mas absolutamente de não, porque a maioria das pessoas diz: Jesus é tudo, mas não é tudo nada. Isso é muito repetido, mas na maioria das vezes as pessoas estão acariciando coisas que não é Cristo, para encontrar, igual o mundo, significado e alguma paz. As pessoas dizem: bem, eu sei que Cristo, nós estamos encerrando, é a própria vida, eu sei que a vida não tem sentido sem Cristo. Elas declaram isso, mas por que tantas vezes então elas estão insatisfeitas? Porque tantas vezes elas estão na escuridão, porque elas entram no mesmo desespero existencial. Salomão está dizendo: eu odiei a vida, mas porque ele disse: porque eu busquei tudo apenas debaixo do sol. Mas como é que alguém que diz: não, Jesus realmente é tudo isso, também odeia, também chega na escuridão? Porque intelectualmente ela diz: Jesus é tudo, é primeiro, tudo é excremento sem Jesus. Mas no coração dela, ela continua fazendo o que fazia antes. Você toma o significado das coisas que não são Jesus. Você torna essas coisas pela qual você tenta lidar com a dureza da vida. Você acha que esses prazeres vão compensar aquelas durezas, vão fazer você feliz, apesar daquilo, apesar da morte, e eles não funcionam, né? E você acha que realmente pode encontrar a química da felicidade fora de Cristo, uma química, uma coisa física, que vai fazer você ficar muito bem, mas nada além de Jesus Cristo, que o centro disso, vai levar você para isso, a menos que você nunca viu Cristo como Ele é, se você não viu que todo o resto não tem sentido. Então você precisa de Jesus Cristo para vir de vez em quando e mostrar essa realidade, quando a sua mente começa a escapar disso. Há realmente desespero quando Cristo só é essas coisas nos nossos hinos e nas nossas declarações. E é por isso que as pessoas estão entediadas, porque acreditam em Jesus de maneira geral. E é porque acreditam de maneira geral que elas podem misturar ele com o humanismo secular. Porque também elas acreditam no humanismo secular de maneira geral, elas nunca olharam para o humanismo secular de verdade. Elas não pensaram muito. Elas justificaram a lanterna com a pilha de pedra com a lanterna. Então elas olham o humanismo secular de maneira geral e olham Jesus de maneira geral. Então essas coisas podem ser misturadas. Então, outro dia eu estava escrevendo que ler a Bíblia sem querer conhecer Jesus e sem ele ser o que ele é para os corações regenerados é como ler cartas de amor de outras pessoas. Você pode achar bonito, você pode ter uma visão boa do romance, mas você não vai ficar encantado com aquelas cartas, porque não são para você. Você não sente o amor. Então, Jesus é o mestre, o profeta, o sacerdote. Desde que ele é o professor, você não vai tentar argumentar e simplesmente achar que as nossas argumentações vão levar as pessoas a ver ele por quem ele é. Ele terá que fazer isso, não é? Mas ele de fato faz nos corações que ele habita. Então, no final do livro O Senhor dos Anéis,
é muito centrado em Frodo, né? Um dos hobbits que leva o anel, e ele carregou esse anel no seu pescoço durante muito tempo. Ele esteve sobre suas garras, sobre o seu poder de muitas formas, e ele foi escravo do anel. Ele vai ter muitas dificuldades de se livrar do anel, do poder, né, da concentração do poder, mas ele finalmente, enfim, o anel é jogado fora e há uma redenção, e todos ali são salvos, e ele também, e todo mundo está salvo. Mas no final nos é dito que, apesar disso, ele foi ferido com uma ferida que de vez em quando os seus amigos iam encontrar ele deitado, ele passando a mão no peito assim, e onde o anel ficava antes. E ele diz assim: ele se foi e tudo é escuridão. Eu acho que, como cristãos, muitas pessoas são assim, como Frodo. Ele disse que ficou com cicatrizes que nunca mais iam embora, que ele nunca mais ia ser o Frodo diante. A pessoa diz: Jesus é o meu Senhor, mas os pequenos anéis que eu costumava ter em torno do pescoço para me dar sentido, significado e essas coisas, várias vezes você se encontra na cama passando a mão onde estavam antes o anel, igual Frodo, e ficam pensando: Jesus é tudo, mas eu não estou casado. Jesus é tudo, você está passando a mão no anel, né? Jesus é tudo, Ele é tudo, sem Ele nada, tudo é esterco, mas eu não consegui a promoção que eu imaginava, eu não tenho sucesso. Ou Jesus é tudo, mas eu estou velho, eu queria ser jovem. Jesus é tudo, mas eu queria ter o corpo de alguém de 20 anos de idade. Então, a única coisa que estava em torno do seu pescoço, que supostamente você jogou fora, você ainda continua acariciando o lugar que não está mais, e é daí que vem o que? Vem a escuridão. O que a Bíblia diz é que nós tiramos todos os anéis de poder e temos só uma coisa em nós, que é Cristo. Ele é o meu campeão, Ele é a minha riqueza, Ele é a minha juventude. Eu não preciso de juventude para me sentir alguém, a vida ter significado, ser maravilhosa, e agora eu estou velho. Ele é a minha honra, Ele é a minha dignidade. E para muitas pessoas, quando essas coisas se vão, tudo é meio escuridão. Elas falam que Jesus está ali, mas não está. Ela está como Frodo, que sente ainda a escuridão por causa do anel. Então Jesus vem e diz para nós: olha, tudo vai ser sempre escuridão enquanto alguma coisa, mesmo que você não a tenha mais, ainda está em torno do seu pescoço. Só eu posso estar em torno do seu pescoço. E não há nada que as filosofias, ou que a química, ou que o que é físico pode fazer por você. São anéis falsos. Volte para mim, agarra a mim, e você vai encontrar em mim um presente que muda tudo, porque sua mente agora não está sob o sol. Paulo diz: mantenham suas mentes aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Paulo é o homem mais incrível que viveu, que nós podemos olhar, mas você vê por quê. Então o grande mestre Salomão só está nos apontando para um mestre maior, que pode realmente nos levar a não ver só intelectualmente essa falta de sentido. Você vê que intelectualmente até os grandes filósofos chegaram ao desespero existencial de perceber que não havia sentido, porque eles, mesmo sem Deus, viram o que a maioria não vê, viram que eles olharam para tudo, para a pedra e para a lanterna, e viram: a vida não tem sentido, é um horror. Mas muitos acham que realmente podem misturar um pouco do humanismo secular, diferente de Salomão,
E nunca ninguém vai se convencer finalmente do que eu estou falando, ou do que ouviu, ou do que Salomão disse, ou do desespero existencial de todos os homens que usaram suas mentes no máximo, a não ser que o grande mestre ensine aos nossos corações. Nós precisamos de alguém muito maior que Salomão. Se nós não tivermos alguém muito maior que Salomão, um mestre maior, um mestre melhor, um mestre que ensine aos nossos corações, nós sempre vamos voltar e vamos tentar acariciar os anéis da sabedoria humana. E sempre o que nós vamos encontrar é o que Frodo diz: escuridão, mais escuridão. E nós não vamos ser muito diferentes do mundo à nossa volta. Não vai haver realmente algo compatível com aquilo que o Evangelho diz para nós. Nós podemos continuar olhando para Salomão, mas cada vez mais ele vai nos empurrar para o grande mestre, que não só nos leva ao desespero existencial final, mas que nos leva a ele mesmo e diz: vinde a mim e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Vamos ficar de pé. Come to